A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Você que está fazendo esse seminário, eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Quero declarar que você terá um tempo na sua vida que vai fazer a diferença, porque a palavra de Deus, ela vai entrar dentro de você com muita força, e o Espírito Santo vai trazer revelação ao seu espírito, amém? Por isso eu declaro a bênção de Deus. Eu queria que nós fechássemos nossos olhos para orar por essa aula de hoje. Vai ser uma bênção, eu tenho certeza que Deus vai falar através de nós e para nós, amém? Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor para glorificar o Teu nome. E nós queremos declarar, Pai, a bênção do Senhor sobre essa aula. Dá-nos um espírito tranquilo, dá-nos uma alma tranquila, para que nós possamos trazer a Tua palavra, a revelação da Tua palavra, no espírito dos meus irmãos, que eu declaro que o espírito deles está pronto para receber a revelação do Senhor, e aí também a sua mente. Eu declaro que eles agora estão livres de todo cansaço, de todo impedimento que tenta impedi-los de receber na mente as revelações espirituais em seus espíritos. Dá a cada um dos nossos alunos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Não sei se você reparou, hoje eu cortei o cabelo, né? Praticamente agora já quase não está saindo mais nada aqui no vídeo. Mas amém. Deus abençoe você. Lembra da nossa última aula? Então vamos lá. Na última aula eu falei para você que eu ia terminar o versículo 11, deixa eu achar aqui, versículo 11 do capítulo 6. Lembra que o apóstolo estava vindo falando, bom, primeiro ele falou sobre a divisão na igreja, ele tratou com a divisão na igreja. Quando foi aqui no capítulo 6, ele faz uma abordagem a respeito do litígio entre os irmãos, e que os irmãos, uns levavam os outros para o tribunal humano. E ele está aqui exortando aos irmãos para não fazer isso. Ele faz uma pergunta emblemática aqui no capítulo 6. Por acaso não tem nenhum sábio no meio dos irmãos que possa fazer o julgamento? Aí ele dá várias razões. Eu não vou voltar atrás agora, porque senão você faz parte da última aula, mas na sua apostila você vai ver as razões pelas quais o apóstolo traz para que a gente possa julgar os conflitos entre nós mesmos, através de um irmão maduro, o pastor, o líder, o discipulador, que possa ser o mediador aí nos conflitos dentro da igreja. Mas aí, no finalzinho, no versículo 9, ele diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem os sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí ele cita esse número de pessoas que não vão herdar o reino de Deus, mas aí ele fala para o povo de Corinto, e é o que eu quero falar para você, é terminar no versículo 11. Apesar de tudo isso, apesar do pecado, apesar de toda a impureza que às vezes nosso corpo ela demonstra, eu quero que você saiba, versículo 11, você foi, tais foste alguns de vós, mas vós fostes lavados. Você pode ter sido qualquer uma dessas coisas no passado, mas a palavra de Deus nos afirma que nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, amém? Nós fomos purificados e lavados pela palavra do Senhor. Nós nascemos na água e no Espírito. A segunda coisa que ele afirma: mas fostes santificados. Mas fostes santificados. Mais uma vez,
volta a relembrar, essa santificação é a santificação posicional, legal. É essa que não depende de mim ou de você, mas dependeu da obra de Cristo lá na cruz. Então você já foi lavado, você já foi santificado, e por último ele fala, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, para encerrar essa parte do capítulo 6, eu encerro com essa palavra, justificação. Você é justo, você foi justificado pelo sangue do Cordeiro, né, que justificou, pagou toda a dívida, pagou todo o seu pecado. Você hoje pode desfrutar do reino de Deus. Aí ele continua, a partir do versículo 12, ele fala alguns aspectos da chance que nós temos no nosso corpo de praticar impurezas por causa da sensualidade. O que significa a sensualidade? Quando o crente é carnal, ele há uma chance de manifestar a natureza maligna, e essa natureza maligna, ela é sensual. Em outras palavras, ela está preocupada com os sentidos, ela está preocupada com aquilo que está no corpo, que é os prazeres do corpo. Então, a partir do versículo 12, nós vamos avaliar esse aspecto. Por que o crente tem que ser santificado? Amém? Versículo 12. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Aí ele começa com aquela frase que todo mundo conhece. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Você pode até repetir, porque esse versículo é importante você ter ele dentro de você. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para o alimento, está vendo? É legítimo você comer, porque você tem um estômago que necessita, os dois, há uma interação entre os dois, o estômago e o alimento? Sim, mas eu quero que você entenda, apesar de ser legítimo, nós precisamos de adorar a Deus com o nosso corpo, né? Por isso é que nós temos que ter cuidado com o pecado da glutonaria, o pecado da bebedice, esse tipo de coisa. Mas Deus destruirá tanto estes quanto aquele. Porém, o corpo não é para impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Aí ele fala, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Então aqui, eu quero que você entenda que a igreja de Corinto, ela foi ministrada, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo e debaixo do evangelho da graça. E o que estava acontecendo com eles? Eles estavam indo ao extremo e acreditando, e isso acontece hoje também, que eles poderiam ser libertos de tudo a ponto de achar que o corpo não tinha valor nenhum, então ele poderia fazer qualquer coisa com o corpo, até mesmo praticar prostituição ou ir em casas ou dormir com prostitutas. Você sabe que hoje em dia existe uma mania muito grande dos irmãos, depois que nós começamos a ministrar sobre a graça, de dizer, não, eu estou na graça, eu estou na graça. Pois é, mas isso aqui é um perigo. Estamos na graça desde quando Jesus veio. Mas nem, tá certo? A graça, Cristo é a graça manifesta de Deus. Então não é porque Cristo é a graça, o favor imerecido, que eu posso me dar o direito de fazer qualquer coisa com o meu corpo. Não, não é assim. Por isso o Senhor diz a partir do versículo 17, olha, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Sabe por que você não é de você mesmo? Porque você
foi comprado por sangue, você foi comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, cuidado com o que nós fazemos com o nosso corpo. O nosso corpo foi feito para Deus. Aqui no versículo 12 e 13 nós vimos isso, que o nosso corpo foi feito para Deus. Mas os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto um quanto o outro, o que significa que o nosso corpo é para Deus. Embora, querido, o cristianismo não seja um amontoado de legalismos, os coríntios, infelizmente, levaram a liberdade aos limites da libertinagem. É por isso que você tem esse versículo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse, porque eu, como homem espiritual, eu tenho muita liberdade. Você, como homem espiritual, tem muita liberdade, mas cuidado, porque essa liberdade nossa, ela não é para nós fazermos o que queremos, porque todas as coisas me são lícitas, permitidas, mas nem todas nos convêm. Por exemplo, o seu corpo não é para impureza, o seu corpo não é para sensualidade, o seu corpo não é para se unir com qualquer outro tipo de relacionamento. Por quê? Porque o seu corpo pertence a Deus. Ainda que seja natural que o estômago ele tenha essa intimidade com o alimento, como nós vimos aqui no versículo 13, o corpo foi feito para ter intimidade com Deus. Esse é o nosso sacrifício racional, que nós apresentemos os nossos corpos como sacrifício a Deus. Então, primeira coisa, eu te falei que o nosso corpo foi para Deus, mas vamos avançar. O nosso corpo físico, ele está unido com Deus, como nós lemos do versículo 14 até o versículo 18. Nós somos unidos com Cristo, e por isso é que nós nos tornamos um só com Ele. Então, aqui tem um problema muito grave quando uma pessoa, ela se une com uma outra, porque quando ela se une com a outra pessoa no sexo, ele se torna uma só carne. Agora, olha a conclusão inevitável. Se eu sou um com Cristo e me torno um com uma prostituta, no caso da relação sexual com uma prostituta, algo tremendo e profano acontece. Eu estou levando o próprio Senhor junto comigo. É por isso, como que a gente faz essa união de Cristo, que é santo, com a prostituta? Portanto, querido, nós devemos fugir da impureza, porque a sua implicação espiritual ela é muito maior do que qualquer outro tipo de pecado. É por isso que você vai ver a igreja, muitas vezes ela tem a igreja como um todo, né? Ela tem muita paciência com os irmãos que tem problema de dinheiro, que às vezes não tem um caráter muito adequado, mas essa parte da relação sexual, essa parte da impureza, da imoralidade, normalmente a igreja não tem tanta disposição para perdoar os irmãos ou colocá-los, mantê-los na posição que eles estão. E isso com a liderança, então, aí é que é um problema mais grave ainda, né? Então, aqui também no versículo 18 e 19, nós vimos que o apóstolo Paulo diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, uma vez que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, o nosso corpo é sagrado. Por que ele é sagrado? Porque ele é o lugar da habitação de Deus. Ele é o lugar da habitação de Deus. Queria que você acompanhasse comigo em Tiago, no capítulo 4, Tiago, capítulo 4, versículo 5. Tiago 4, 5, que diz assim: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar entre nós, que ele fez habitar em nós. Então, querido, você é templo do Espírito Santo, o seu corpo é sagrado, o seu corpo é sagrado, não faça qualquer coisa com o seu corpo, tenha cuidado. O seu corpo, ele existe para adorar a Deus, para poder santificar e glorificar o Senhor. Amém, meus irmãos? Aqui
Então, nós terminamos o capítulo 6. Bom, avançando, e o capítulo 7? Você lembra que eu disse no primeiro dia de aula que o apóstolo Paulo, nessa carta, a primeira carta aos Coríntios, ele tratava de vários assuntos que estavam acontecendo. O primeiro deles era a divisão da igreja. Eles eram muito divididos, né? Por isso é que eles tinham partidos. Havia o problema da imoralidade. Lembra que um filho dormia com a madrasta? Era um absurdo. E o pior é que eles não julgavam aquela situação. E o apóstolo Paulo trata aquela situação com muita firmeza, porque é um absurdo a igreja ser negligente com o pecado. Porque Deus não é negligente. O pecado já foi completamente perdoado em nós, mas Deus não é negligente com o pecado. Aí ele tratou do litígio, das disputas entre os irmãos no capítulo 6, e no capítulo 7 ele dá a resposta a uma pergunta que os irmãos que fizeram chegar até Paulo a respeito do casamento. Então, Paulo, aqui no capítulo 7, ele responde essas perguntas feitas pelos coríntios, afirmando que o casamento ou o celibato, né, são opções legítimas para o cristão. Celibato é a decisão de um irmão não se casar. Isso é o celibato. Então, ele mostra aqui no contexto do capítulo 7 que os irmãos podem ou casar ou não casar, que isso é legítimo para qualquer um deles. No entanto, essa decisão, ela tem que ir até as últimas consequências. Se eu fizer um voto de celibato, eu tenho que ir com ele até a morte. E se eu casar, eu também tenho que ir com ele. Então, esse texto, no capítulo 7, ele vai trazer 3 lições, 3 princípios relacionados ao casamento. O primeiro dele, o cristão que decidiu casar, o cristão casado, ele deve desfrutar do sexo apenas com seu cônjuge. Então, nós podemos ver isso do versículo 1 até o versículo 7. Acompanhe comigo. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um ao seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher, ela não tem poder sobre o seu corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu corpo, e sim a mulher. Então, aqui, o apóstolo mostra que é um direito legítimo do marido e da mulher desfrutar do corpo do seu marido ou da sua mulher, tá certo? Aí no versículo 5 ele fala, não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento, por algum tempo, presta atenção, o casal não pode ficar com abstinência sexual, não pode. Por quê? Por causa da impureza. Então, olha só, ele exorta, não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento, por algum tempo. Aí ele afirma, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, a incontinência, ela é um substrato para a ação do diabo. É tudo que o diabo quer para poder destruir casamentos, principalmente por causa disso, se não há uma relação sexual adequada nesse casamento. E aqui ele fala, olha, vocês podem até ficar sem sexo. Por exemplo, na videira nós fazemos muitos jejuns, e às vezes nós fazemos jejuns na água, aí, talvez uma semana, né? 3 dias, uma semana. Então, durante esse período, conversa com o seu cônjuge, conversa com ele sobre esse tempo. E ele tem que concordar. Se ele não quiser concordar, você tem que dar a ele o seu corpo, entendeu? Então, deve haver a concordância, e havendo a concordância por breve tempo, ok? E isto vos digo como concessão e não por mandamento.
Então, o cristão casado, ele deve desfrutar do sexo apenas com seu cônjuge. Então, a recomendação bíblica é clara: o cristão casado deve desfrutar do seu marido ou da sua esposa. A partir do versículo 10, aí ele continua, versículo 10, 7. Quero que todos os homens sejam tais como eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Na verdade, historicamente, como a Bíblia não menciona se Paulo era casado ou não, historicamente acredita-se que ele era viúvo, né? Então ele acha que o melhor é a pessoa ficar sozinho. Na opinião dele, para quê? Para servir ao Senhor. Mas aí olha o que ele afirma: no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, o outro de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecer no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, isso aqui está relacionado a essa liberdade que os cristãos têm de casar ou não casar. Versículo 10. Ora, aos casados, agora ele vai falar para aquela pessoa que já casou: ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Está vendo aqui que ele diz que a mulher não deve se separar do marido. No versículo 11, ele tem uma condição: se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Ao mais, digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e essa consente morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente viver com ela, não deixe o marido. Aqui é o seguinte, porque às vezes pode acontecer de um marido, de dois ímpios, apenas o marido ou apenas a mulher converter. Então, uma vez que ele converteu, ele é luz. O marido agora, a princípio, é trevas, porque não nasceu de novo. Mas por causa disso eu vou separar? Não. Se o meu marido, que é incrédulo, consiste em continuar casado comigo, então não é para nós nos separarmos. Ok, versículo 13. E a mulher que tem marido incrédulo, este já lemos. 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o crente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sábios, ó mulher, se salvará teu marido, ou como sábios, ó marido, se salvarás a tua mulher. Aqui é muito importante que você, se por acaso o seu cônjuge, aquele que é ímpio, não aceita você ser crente, ele separa de você, mas você não tem o direito de casar novamente. Por quê? O casamento, de acordo com toda a Escritura, o divórcio é relativo, é uma ordenança relativa. Por isso é que pode acontecer divórcios em algumas situações, como um marido violento que tenta, às vezes, até mesmo com ameaças de morte ou espancamento. Às vezes, a mulher é obrigada a separar desse marido, mas a Bíblia não nos dá o direito do segundo casamento. Então, por quê? Em toda a Escritura, essa é a razão. Agora, por quê? O apóstolo dá pelo menos duas razões. A primeira é que, qual que é a preocupação? A preocupação do apóstolo é com o controle da moralidade dos cristãos de Corinto. Então, irmãos, se a igreja e Deus libera o segundo casamento, você tem ideia do que viraria? Olha como é que está o mundo hoje, porque cada dia mais é liberal as pessoas se divorciarem para casar de novo. Quantas pessoas que já não estão casadas no terceiro, no quarto casamento? Então, a preocupação do apóstolo Paulo é o que está escrito no versículo 11. Separou-se, então que fique só ou reconcilie, né? Isso serve justamente para coibir a troca generalizada dos parceiros. A segunda coisa,
porque o apóstolo Paulo ensina desse jeito, inspirado pelo Espírito Santo, ele é recomendar que os cristãos se esforcem para o sucesso do seu casamento. Por isso é que ele diz que o crente, ele santifica a mulher ímpia e a mulher crente, ela santifica o marido ímpio. Então, nós temos que nos esforçar para poder ter um casamento abençoado, todos nós. E o celibato? O celibato é para pessoas em circunstâncias extraordinárias. Aqui nós já vimos que uma pessoa pode ficar celibatária. Então, por que é importante, talvez, uma pessoa, ou por que o apóstolo Paulo, ele defende as pessoas ficarem só? Principalmente em adversidades. Por exemplo, guerras, perseguições, calamidades, ou então até mesmo por uma decisão de um chamado. É melhor que a pessoa fique sozinha, porque tem vantagem nisso. Por quê? Primeiro, ele tem um tempo livre para servir a Deus. Tem um tempo bem mais livre. E tem também uma maior facilidade para escapar dessas situações adversas. Amém? Então, o restante do capítulo 7 é para poder explicar a respeito desse chamado das pessoas, ou casarem ou serem celibatárias, ok? Mas se qualquer pessoa que separe, não case novamente, e de acordo com todo o texto bíblico lá dos evangelhos, nós sabemos que a ordenança de Deus, ela é relativa para divórcio e absoluta para o segundo casamento. Capítulo 8. No capítulo 8, nós vamos ver as explicações do apóstolo Paulo com respeito às coisas sacrificadas a ídolos. Você lembra que na primeira aula eu mencionei para você que os crentes de Corinto estavam com uma dúvida, porque era prática daquela época as pessoas ofertarem sacrifícios de animais para os templos, nos templos, para os deuses deles. Só que eles, por causa, você sabe, do dinheiro, o que eles faziam? Eles pegavam aqueles animais e vendiam aquelas carnes em açougues. A pessoa ímpia, ela vai lá e come normal, ela nem questiona, ela não está preocupada se aquilo estava associado com ídolos ou não. Mas eles converteram e a preocupação deles era se o fato deles comerem aquela carne que era sacrificada a ídolo, se ela era permitido a ele comer ou não. Então veja bem, aqui o apóstolo Paulo vai dar essa explicação e ele afirma que o padrão de medida para o comportamento, o nosso comportamento ético seja comer, seja beber, faça tudo para a glória de Deus. Vamos ver isso lá no capítulo 10, olha só, capítulo 10, se você puder avançar um pouquinho, versículo 31. Olha aqui ele fala, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que nós comermos será para a glória de Deus. Amém? Então, quais são os critérios para nós avaliarmos se Deus está sendo glorificado através da nossa conduta ética? Pelo menos 3 argumentos. O primeiro, o amor fraternal está acima dos nossos direitos e interesses. Eu vou repetir, o amor filos, o amor fraternal, a minha preocupação com meu irmão tem que ser maior do que os meus próprios interesses. Versículo 1 do capítulo 8. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Está vendo? Olha a diferença entre o saber e o amor. O amor edifica e o saber ensoberbece. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Está vendo? Uma coisa é Deus te conhecer.
outra coisa é você conhecer a Deus. Você conhece a Deus, mas Deus conhece aqueles que amam a Ele. No tocante à comida, versículo 4, no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é, e no mundo nada é, e no mundo e que não há senão só Deus. Então não há outros ídolos, é só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus. Então, que é o Pai e de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também para Ele. Versículo 7, entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Repara que nós temos que amar os nossos irmãos. Então, resumindo, o apóstolo Paulo estava dizendo, se vocês quiserem comer, comam. Tá certo? Você tem consciência que isso não é uma adoração para Deus nenhum? Que você só tem um Deus, que esse Deus é o seu Pai que está nos céus? Então, comer ou não comer não seria pecado. Comer ou não comer não afetaria nada a sua relação com Deus. Porém, e se a sua consciência é fraca? Você está comendo uma carne, por exemplo, você achou lá na beira da estrada uma galinha preta na encruzilhada. Aí você resolve fazer uma galinhada daquela galinha. Pois é, se você fizer uma galinhada daquela galinha e continuar preocupado, acusado que aquilo era coisa de terreiro de macumba, você está pecando. Então é melhor você não fazer, tá certo? A questão é a sua consciência. O apóstolo Paulo fala muito bem disso. Nós não somos piores se comermos e nem melhores se nós não comermos. Amém? Então a questão é a sua consciência e também a consciência fraca de alguns irmãos. Então nesse contexto, o apóstolo Paulo nos apresenta um exemplo vivo da lição que quer ensinar os coríntios, né? Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado para que a gente não faça o nosso irmão mais fraco pecar. Ele afirma que mesmo tendo o direito de usufruir das coisas materiais, nós vamos ver isso no versículo 12, quer ver? Do 9:12, ele fala, olha, e desse modo, pecando contra os irmãos, golpeando-los a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E é por isso, versículo 9, desculpa, capítulo 9, eu estou no 8, mas é no 9:21. No 9:12, desculpa. No 9:12, o apóstolo Paulo, se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Então, quer dizer, o apóstolo Paulo, ele está passando uma mensagem para os coríntios de que ele é espiritual, então ele pode ter o direito de fazer muitas coisas, mas por causa dos irmãos que têm uma consciência fraca, porque ele ama esses irmãos, ele passa essa mensagem. Amém? Amém, meus irmãos? Então, está aí uma prova de que o amor se preocupa não com seus interesses, mas com os interesses dos demais. A segunda coisa que o apóstolo Paulo fala com respeito às coisas sacrificadas a ídolos é quanto aos limites da liberdade cristã. A palavra liberdade aqui, ela significa autoridade ou direito. Então, aquela pessoa que tem aquela liberdade cristã, ele tem aquela autoridade, ele tem aquele direito. Então, nós vamos ver que às vezes eu tenho o direito de comer a carne sacrificada. Amém? Por quê? Porque o Filho de Deus já se manifestou para destruir ou desfazer as obras do diabo. Mas qual que é o limite? Cuidado, eu não devo me sentar à mesa de cultos idólatras para que eu não possa me associar com demônios, como vão ver no capítulo 10, versículo 20. E no capítulo 9? No capítulo 9 ele avança um pouco, porque muitos irmãos de Coríntios estavam
questionando a autoridade apostólica dele. Você lembra que lá tinha o partido de Paulo, o partido de Pedro, o partido de Apolo e o partido de Cristo. Lembra disso? Então, muitos desses que não eram do partido entre aspas, de Paulo, o que acontecia? Eles começaram a questionar a autoridade do apóstolo. Aí ele começa a fazer a sua defesa no capítulo 9. E diz assim, vou ler até o 6. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Por quê? Porque ele é que tinha fundado a igreja. Os primeiros crentes de Corinto foi o apóstolo Paulo que levou a salvação, o evangelho até eles. Versículo 2. Se não sou apóstolo para outrem, certamente sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Quer dizer, ele pode não ser para uns, mas é para outros. A minha defesa perante os que me interpelam é esta, a defesa dele. Não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos, e o irmão do Senhor e Cefas, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Aqui ele está mostrando que ele tem um direito apostólico, o direito de casar, o direito de comer, o direito até de receber pelo trabalho dele, tá certo? Versículo 7, quem jamais, até aqui, né? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar o trabalho? Então, nesses versos primeiros aqui do capítulo 8, nós vemos as características do verdadeiro apóstolo. A primeira característica do verdadeiro apóstolo é ser livre. Apesar que ele não explicou adequadamente o que vem a ser completamente essa liberdade, mas nós podemos tomar a palavra em todo o sentido da palavra de Deus. É ser livre pela salvação de Deus. Nós somos livres da pena e do poder do pecado. Você já foi livre do pecado. Você é livre perante os homens de compromissos e dívidas. Você é livre do seu serviço evangelístico. Você pode evangelizar. Você é livre para obedecer unicamente ao Senhor. Nós somos livres de todos os homens, mas, no entanto, somos servos de todos. Amém? Assim, mas ele não só mostrou que ele era livre, mas ele mostra aqui no versículo 1 que ele viu a Cristo, quer seja literalmente, porque Cristo pode ter aparecido para ele, ou espiritualmente. E o aspecto dele ter salvo por causa do evangelho por muitas pessoas que estavam lá. Depois, então, ele fala no versículo 4 e no versículo 6 que ele tem o direito do sustento, ele tem o direito do matrimônio no Senhor e tem o direito do descanso. Amém? Isso é muito importante. A segunda coisa, porque a primeira, ele está defendendo o seu apostolado. O segundo, ele mostra que ele pode viver do evangelho. Do 7 até o 18, nós vemos isso. Versículo 7. Quem jamais vai à guerra ou à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Você está vendo que aqui ele vai trazer alguns argumentos que provam que viver do evangelho é direito dos que pregam o evangelho. Então ele está falando isso a partir do versículo 7. Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem ou não o diz a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Olha que coisa interessante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Versículo 13.
Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele dá. Aqui é interessante, meus irmãos, que aqui é muito interessante, nesse capítulo 9, que ele mostra que o apóstolo ou o pregador, aquele que vive do Evangelho, que prega o Evangelho, ele tem direito de viver do Evangelho. E ele argumenta aqui, primeiro, ele usa o argumento do soldado, do lavrador e do pastor, mas dá para a gente perceber, então, que aqui tem a igreja como um exército, como uma lavoura e como um rebanho, né? Ele lança essas atividades. O soldado, ele tem direito de receber, o lavrador, ele lavra e pode comer daquilo que ele tem, e aquele que é pastor tem direito de alimentar do seu rebanho. Ele usa também, no versículo 8, o argumento da lei. E ele fala, a própria lei de Moisés concedia ao boi o direito de comer o grão que debulhava. Então, é certo que tanto que debulha quanto que colhe tem o direito da colheita. Então, esse é o argumento da lei. Agora, uma coisa é muito importante. Paulo argumenta que a lei não foi escrita pensando nos homens, nos animais, desculpa, mas a lei foi escrita pensando nos homens, né? No versículo 12, nós vemos o argumento do exemplo dos demais ministros. O apóstolo Paulo, Barnabé. Então, aqui o princípio é muito simples. Se o ministro oferece coisas espirituais que são muito mais valiosas, é justo que ele receba daqueles que ele serve coisas materiais de valor incomparavelmente inferior. Então, é o seguinte, por exemplo, você resolve pagar um almoço, tá certo? Ou dar uma oferta para um líder seu, tá certo? Aquele líder, ele vive te alimentando, te servindo com a palavra de Deus. Qual que é maior? Aquela oferta que você está dando ou a palavra espiritual, a vida de Deus que ele ministra na sua vida? É claro que a vida de Deus, aquilo que é celestial, é maior do que aquilo que é terreno. Então, esse é um argumento do apóstolo Paulo. Se aquele que ministra coisas espirituais, ele também tem o direito de receber coisas materiais, que inclusivamente é menor o valor. O último argumento é o argumento do sacerdote. E o argumento do sacerdócio é que o sumo sacerdote ou os sacerdotes no templo, eles comiam dos sacrifícios que eram ofertados a Deus. Porque todos os dízimos, eles eram para os sacerdotes. A gente vê isso lá no livro de Números, onde Deus estabelece isso. Então, com todos esses argumentos, o apóstolo Paulo chega à conclusão. Assim ordenou o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que eles vivam do Evangelho. E agora nós vamos para a última parte, a partir do versículo 16 até o versículo 27. Aqui fala a respeito do método e o galardão do verdadeiro ministro. Então, o trecho que nós vamos ler, ele ensina a maneira de servir com êxito no Evangelho. Primeiro, vamos ver a importância de nos acomodarmos às circunstâncias e preocupações e preconceito daqueles que nos ouvem. Versículo 19. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu,
a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Olha que coisa interessante. Nós vemos esse espírito em todo homem de Deus. Ele como é que eu posso dizer? Ele interage com as circunstâncias, ele se acomoda a essas circunstâncias para poder ter facilidade de ministrar. Tem uma passagem lá no livro de Ezequiel, no capítulo 3, versículo 15, que Ezequiel diz o seguinte: eu morava onde eles moravam, tá vendo? Se você é um missionário, você tem que morar lá, viver lá. E o Ezequiel falava assim, e fiquei ali 7 dias pasmando no meio deles, então convivendo com eles, participando da vida deles. O missionário, o apóstolo, ele deve ir, mas ele deve interagir e acomodar com as circunstâncias, para, se é judeu, para ganhar judeu, amém? Então ele se faz, né? Não que ele é. Se o outro está na lei, ele entra na lei. Eu lembro de uma passagem que o apóstolo Paulo chega lá no templo, o que ele fez? Ele raspou a cabeça para mostrar que ele estava ali naquele dia participando da mesma lei do povo judeu naquela época. Isso tudo ele fez para ganhar os próprios judeus. Amém? A importância de ser servo de todos, versículo 22 e 23. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar algum. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então, o ministro da palavra que espera para ser servido, em tudo ele vai ter pouco êxito. Olha o que Jesus falou, meu querido, lá. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, se você quer ser um líder na casa de Deus, tenha essa clareza, essa consciência de servir aos irmãos, sem ter que receber nada em troca, apesar de ser legítimo você receber, mas acima de tudo, para apenas ser um servo aos irmãos. E, por último, versículo 24 até o 27, 24 e 27, diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Meus irmãos, aqui você vê a importância de subjugar o corpo, para que a pregação ela não seja prejudicada. O que eu quero dizer a você? Nós vimos aqui que nós temos, que há a possibilidade de nós levarmos o nosso corpo para cometer impurezas. Os coríntios, por causa da liberdade que eles tinham, da graça, do evangelho da graça, eles caíram na libertinagem. Não seja assim conosco. Essa é a exortação do apóstolo. E aí, se nós queremos ser homens de Deus, homens usados por Deus, homens canais do Senhor, canais de palavra de sabedoria, de revelação na vida dos nossos irmãos, nós temos que subjugar os nossos corpos. Sabe que esse finalzinho aqui do capítulo 9, ele faz um paralelo com as Olimpíadas. As Olimpíadas, para uma pessoa ser um atleta lá, ele faz de tudo, dietas exaustantes, exercícios exaustantes, e ele vai ganhar uma coroa que é corruptível,
Quer dizer, porque a coroa naquela época da Olimpíada dos gregos, ela era feita de folha de louro, de uma planta chamada louro. E ela só estava bonita ali naquele momento, depois ela murchava. Isso é que é uma coroa corruptível. Mas a nossa coroa ela não murcha, queridos. A nossa coroa, ela é incorruptível. Nós ganharemos essa coroa no final da nossa vida, no final desse tempo que nós estamos passando aqui, e nós vamos ganhar essa coroa. Eu quero ganhar essa coroa. Eu tenho certeza, eu profetizo na sua vida que você também vai ganhar essa coroa. Mas esmurra o seu corpo, seja determinado para que você possa ser ricamente usado por Deus, em o nome do Senhor Jesus. Até a nossa próxima aula. Deus abençoe você, eu amo você, amo a sua vida. Deus te abençoe.